Uma caminhada pelos trilhos de Montserrat, um dos locais naturais mais visitados da Catalunha, acabou se tornando uma tragédia para um renomado empresário bilionário da Espanha. No dia 14 de dezembro de 2024, essa notícia chocou o mundo inteiro, porque estamos falando de Isaac Andique, fundador de uma marca de moda muito conhecida chamada Mango. E ele havia falecido aos 71 anos, no que deveria ter sido um passeio junto com seu filho, um familiar. Com um familiar, acabou ocupando as manchetes em meios de comunicação do mundo todo. Durante décadas, Isaac construiu um dos impérios da moda mais importantes da Europa, passando de jovem empreendedor a se tornar uma das pessoas mais influentes e ricas da Espanha. Mas sua história não terminou. Não terminaria em uma sala de reuniões, nem em uma gala empresarial, mas sim em um ambiente completamente diferente. De acordo com as investigações, tudo aconteceu em questão de segundos. Um passo em falso, uma queda e um desfecho fatal. Mas enquanto as autoridades tentavam reconstruir os fatos, milhares de pessoas se perguntavam como uma excursão aparentemente normal pôde terminar de uma maneira tão inesperada. E se isso realmente funcionou? Foi um acidente ou alguém poderia tê-lo empurrado e causado sua morte? Este é o caso de Isaac Andique, o empresário que transformou a indústria da moda e cuja vida chegou a um fim tão repentino quanto impactante. Após receber uma ligação pedindo ajuda sobre um acidente ocorrido na região de Collbató, a polícia catalã, os Mossos d'Esquadra, foram os primeiros a chegar e a documentar tudo o que havia acontecido naquele desfiladeiro. Segundo o relatório dos policiais, a causa foi o caminho estreito, de apenas 1 metro de largura, com pedras soltas, um forte desnível em um dos lados e sem nenhum tipo de corrimão de segurança. Os ferimentos que Isaac apresentava eram mortais. A altura da queda foi de 150 metros, enquanto ele fazia uma excursão. Isso aconteceu em uma das trilhas que conectam o mosteiro com as conhecidas cuevas de Salnitre de Collbató, um percurso habitual para visitantes e excursionistas em Montserrat. A área onde ocorreu o acidente não é considerada uma trilha de alto risco. Trata-se de um percurso que podemos dizer que é de baixa dificuldade, frequentado por visitantes de diferentes idades e níveis de experiência. Embora a trilha fosse classificada como de baixa dificuldade, havia um ponto específico onde o terreno se tornava mais delicado. Isso acontecia porque havia uma combinação de umidade, superfícies escorregadias e a proximidade de um desnível, o que obrigava a redobrar os cuidados. Foi justamente nesse trecho que o acidente aconteceu. Esse detalhe foi um dos aspectos que mais chamou a atenção durante a investigação. Não se tratava de uma rota extrema, nem de um lugar conhecido por incidentes graves. Ainda assim, bastou um único ponto perigoso para que uma caminhada aparentemente simples terminasse em um acidente. E é bastante raro levar uma pessoa de 71 anos para realizar esse tipo de atividade, e particularmente para essa trilha. E além disso, Isaac já tinha histórico de quedas anteriores no chão, o que mostrava que ele era propenso a cair, talvez pela idade ou pelo seu estado de saúde. Porque, segundo familiares, ele tinha artrose nos joelhos. Isso faz a gente pensar que não deveria ter sido uma opção ir até lá em primeiro lugar, sendo que isso era arriscado para ele. A polícia não só fez anotações na cena, como também tirou várias fotos do local. Uma dessas imagens, que depois vazou para a imprensa, mostra o casaco verde de Isaac. Também os óculos dele e seu relógio jogados na encosta. Um dos elementos que mais chamou a atenção dos investigadores foi uma pegada de sapato que estava localizada na beira da trilha, no ponto de onde se acredita que Isaac caiu no precipício. Para analisá-la, os policiais do local realizaram 10 reconstituições usando o mesmo tipo de calçado que a vítima usava. Segundo suas conclusões, para obter uma marca semelhante, era necessário arrastar a sola várias vezes para frente e para trás, exercendo pressão sobre o chão.
Os investigadores apontaram que a pegada não parecia ter sido criada por um simples passo, um tropeço ou um escorregão rápido. Ainda assim, a marca sozinha não permitiu determinar exatamente o que aconteceu naquele local. O que sugeriu aos investigadores é que nos instantes anteriores à queda pode ter ocorrido algum tipo de movimentação ou forcejeio dos pés na beira da trilha. Durante os primeiros meses, tudo apontava para um acidente. Podemos dizer que a hipótese inicial era simples. Um homem de idade avançada, com histórico de artrose. Ele estava percorrendo uma trilha considerada de baixa dificuldade quando, em um dos pontos mais delicados do trajeto, caiu de um desnível de mais de 100 metros. Os oficiais concluíram, em um primeiro momento, que não encontraram indícios de ação criminosa e consideraram válida a possibilidade de uma queda acidental. Mas, com o passar dos meses, alguns elementos da investigação levaram a reexaminar o que havia acontecido naquele local. Havia certos aspectos que continuavam gerando dúvidas. Por isso, os investigadores voltaram várias vezes à cena para analisá-la com mais detalhes. O que inicialmente parecia uma queda acidental começou a ser estudado sob outra perspectiva. Esse mesmo cenário, que a princípio havia sido interpretado como o local de um acidente, passou a se tornar algo mais complexo. Isso levou os investigadores a se perguntarem se algo mais poderia ter acontecido nos minutos anteriores à queda de Isa. Porque eles se perguntavam se isso realmente teria sido um homicídio. Para entender como uma simples caminhada terminou dessa forma, primeiro é preciso conhecer quem era Isaac, como ele construiu uma fortuna de milhões e o que aconteceu nas horas anteriores à sua morte. Isaac Andic nasceu em 1953 em uma família de origem sefardita vinda da Turquia, antes de se tornar um dos empresários mais conhecidos da Espanha. Isaac Andic foi um adolescente imigrante que chegou a Barcelona no final dos anos 60 com apenas 14 anos, acompanhado de seus pais e irmãos. Ele era muito bom para os negócios e já começou a trabalhar junto com seu irmão, vendendo camisas bordadas trazidas da Turquia nos mercados de Barcelona. Esse contato direto com os clientes permitiu que ele entendesse o que as pessoas procuravam e quais produtos tinham maior demanda. Aos poucos, o negócio foi crescendo. As camisas somaram-se sapatos, além de acessórios e casacos bordados que importavam de outros países, como o Afeganistão. Com o tempo, Andic chegou a ter 3 bancas no mercado da Rua Balmes e depois abriu outras lojas, entre elas uma dedicada à venda de roupas jeans no atacado. Aqueles anos lhe deram experiência em áreas-chave como importação, além de logística e gestão comercial. Em 1984, junto com seu irmão e também com o empresário Enrique Cazzi, fundou a primeira loja da Mango no Passeio de Gracia, em Barcelona. E o crescimento foi rápido. Apenas 8 anos depois, a Mango já contava com uma centena de lojas na Espanha e começava sua expansão para fora do país com a abertura de seus primeiros estabelecimentos em Portugal. Hoje, a Mango conta com mais de 2.900 lojas distribuídas em 120 países e emprega cerca de 16.400 pessoas, de acordo com os dados corporativos da empresa. O crescimento da empresa transformou Isaac Andic em uma das maiores fortunas da Espanha. A revista Forbes chegou a estimar seu patrimônio em cerca de 4,5 bilhões de dólares. Além dos negócios, ele tinha uma grande paixão pela navegação. Na verdade, em uma ocasião, ele tirou um ano sabático para dar a volta ao mundo a bordo de seu veleiro. E quem o conheceu o descrevia como uma pessoa reservada, de trato educado e com um estilo de liderança firme, mas respeitoso com seus funcionários. Isaac foi casado com Neus Ray Tarragó, com quem teve 3 filhos, Jonathan, nascido em 1981, além de Judith em 1984 e Sarah em 1997.
Durante anos, os dois filhos mais velhos estiveram ligados à empresa da família. Judith desenvolveu sua carreira na área de design, enquanto Jonathan foi assumindo diferentes cargos dentro da companhia e começou a ser visto como o possível sucessor de seu pai. O filho mais velho se formou na Suíça, cursou a graduação em comunicação audiovisual nos Estados Unidos, o mesmo curso que eu fiz, e fez um mestrado em gestão empresarial na ES Business School. Jonathan deu um passo importante dentro da empresa no ano de 2007, quando liderou o lançamento da linha de roupas masculinas da Mango. Em 2012, Isaac nomeou Jonathan Vice President e membro do Conselho de Administração. 2 anos depois, confiou a ele a direção da companhia e, em um momento em que o fundador parecia disposto a se afastar da gestão diária do negócio, deu a ele essa posição. Mas a situação mudou com o tempo. Após um período marcado por grandes problemas e perdas econômicas, Isaac voltou a assumir um papel mais ativo na empresa. E Jonathan deixou de estar à frente da gestão, sendo substituído por Tony Ruiz, que posteriormente se consolidaria como diretor executivo da Mango. O casamento de Isaac durou 20 anos. No final dos anos 90, ambos decidiram seguir caminhos separados, mas mantiveram uma relação respeitosa e amistosa. Após o fim de um casamento de mais de 20 anos, Isaac iniciou uma nova fase em sua vida pessoal. Com o tempo, surgiram nomes de várias mulheres com quem ele teve relacionamentos estáveis, embora ele sempre tenha tentado manter esses vínculos longe da mídia. Durante um tempo, a imprensa chegou a apresentá-lo como um dos solteiros mais cobiçados da Espanha. Era um empresário multimilionário, estava separado e seu nome aparecia ligado a mulheres conhecidas do mundo da moda, dos negócios e também da alta sociedade de Barcelona e Madrid. A maioria de seus relacionamentos se tornou conhecida por fotos, vazamentos ou publicações da imprensa, não porque ele falasse sobre esses relacionamentos publicamente. O último relacionamento conhecido de Isaac foi com Stefania Knut, ex-golfista profissional. Eles começaram o relacionamento por volta de 2018 e permaneceram juntos até a morte do empresário em 2024. Stefania também vinha de uma família com uma trajetória empresarial importante e que também estava à frente de várias empresas herdadas. Com o passar dos anos, eles se tornaram presença frequente em determinados eventos sociais e empresariais. Durante esses 6 anos, eles foram descritos como um casal estável, com uma vida compartilhada entre Barcelona e também outros destinos. E também tinham hobbies em comum, como por exemplo golfe, viagens e atividades ao ar livre. Após a morte de Isaac, o nome de Stefania passou a aparecer com mais frequência na imprensa. Ela foi mencionada como sua parceira e passou a ocupar um lugar importante não só pelo impacto emocional da perda, mas também pelas questões patrimoniais e judiciais que surgiram após o falecimento desse empresário. O que realmente chamou a atenção após a divulgação do testamento de Isaac não foi o fato de a maior parte da fortuna ficar nas mãos dos 3 filhos de Isaac Andique. Algo que muitos consideravam obviamente lógico, tratando-se de seus herdeiros diretos. O que gerou surpresa foi a disputa que surgiu em torno da parte que cabia a Stefania Knut. Ao que parece, ela teria recebido uma quantia muito inferior à dos filhos, cerca de 5 milhões de euros, segundo alguns meios de comunicação. No entanto, diferentes fontes apontaram que Stefania considerou esse valor insuficiente e chegou a reivindicar até 70 milhões de euros. Essa diferença de valores abriu um conflito entre a companheira do empresário e seus filhos. Falou-se em negociações e possíveis ofertas para chegar a um acordo, mas o desacordo se prolongou por meses e, segundo as últimas informações publicadas, ainda não haveria uma solução definitiva. No meio dessa disputa pelo patrimônio, Stefania trouxe informações importantes sobre o mau relacionamento que, segundo ela, existia entre Isaac e um de seus filhos. E essa informação acabou se tornando um dos elementos levados em consideração quando a investigação começou a considerar novas hipóteses sobre o que aconteceu. Na primeira investigação,
tudo foi interpretado como parecia à primeira vista. Um acidente de montanha em que um homem de 71 anos caiu em um ponto delicado da trilha e perdeu a vida no local. No dia 14 de dezembro de 2024, perto do meio-dia, Isaac e seu filho Jonathan estavam na região de Coubató, na montanha de Montserrat. Eles tinham saído para percorrer o caminho de Les Feixades. Acho que é assim que se diz, desculpe se estou falando errado, é uma trilha próxima às cuevas de Salnitre, que tem trechos turísticos, alguns que são mais estreitos e próximos ao barranco. Segundo a versão que se soube inicialmente, era um passeio tranquilo, uma excursão entre pai e filho para aproveitar um dia de céu limpo. Em um momento do percurso, no trecho onde a trilha contorna a montanha e há um barranco a poucos passos, tudo aconteceu em questão de segundos. Isaac perdeu o equilíbrio, caiu por um desnível de entre 100 e 150 metros e o filho, que caminhava à frente do pai, ao ouvir os barulhos, se virou e se deparou com essa cena. Jonathan, que estava desesperado, ligou para o número de emergência e foi ouvido angustiado, relatando o que havia acontecido. Durante a ligação, o filho pediu ajuda insistentemente e explicou que havia perdido o pai de vista, Isaac Andik, que havia caído naquele momento por um barranco. Ele estava muito nervoso e tinha dificuldade para falar por causa do choro, mas mesmo assim conseguiu informar a localização exata do lugar. Ele insistia várias vezes que não sabia onde estava o pai porque não conseguia vê-lo e ele também não respondia. Ele também pedia que enviassem uma ambulância ou algum tipo de ajuda para o local. Preciso de ajuda. De que tipo do que aconteceu? Meu pai caiu. Estamos em Coubató. Ele caiu. Ele caiu? Ele tropeçou? Acho que ele caiu de um barranco. Por favor, mandem uma ambulância, mandem alguém. Como a área é de difícil acesso, as equipes de resgate usaram um helicóptero para localizar o corpo e retirá-lo da encosta. A cena que os agentes e as equipes de resgate encontraram era compatível com a de um acidente de montanha. Havia objetos pessoais espalhados pela encosta. Era um terreno inclinado e o acesso até o local onde o corpo estava era complicado. Poucas horas depois, o corpo foi levado para a autópsia. Nesses primeiros dias, considerou-se que a morte foi acidental, como dissemos. Mas o corpo de Isaac não tinha marcas que confirmassem uma queda acidental. Ou seja, não foram detectadas em suas mãos, nem em seus antebraços, lesões que sugerissem um gesto instintivo de proteção ou de amortecimento no momento da queda. E esse tipo de marca é comum quando uma pessoa despenca de uma certa altura. E geralmente são interpretadas como indícios de uma reação instintiva diante do perigo. É como quando, por exemplo, já falamos sobre isso em diferentes casos, quando há um esfaqueamento, quero dizer, e a pessoa tenta se defender. Obviamente, ela não consegue se defender, mas é algo instintivo, então ficam marcas nas mãos. É algo parecido. No laudo forense também aparece um detalhe que naquele momento foi interpretado como compatível com uma queda acidental. Os especialistas descreveram essa dinâmica da queda de Isaac Andik como se ele tivesse escorregado por um escorregador com os pés para frente. Segundo a análise, as lesões se concentravam principalmente no lado direito do corpo e seguiam um padrão ascendente, algo que os peritos relacionaram com um possível deslizamento pela encosta antes de cair no vazio. Em outras palavras, a distribuição dos ferimentos parecia compatível com a ideia de que primeiro ela teria escorregado em um terreno inclinado e depois sofrido a queda de grande altura. Nesta primeira etapa da investigação, os agentes mantinham uma única posição. Tratava-se de um acidente. Embora continuassem revisando os fatos e coletando informações para confirmar o que aconteceu, insistiam que não haviam encontrado indícios que apontassem para a participação de outra pessoa. Falava-se de uma tragédia e de um infortúnio, não de um possível crime. Outro detalhe que me chamou a atenção
é que no próprio local do acidente não foram tomadas as medidas necessárias para proteger a cena, porque a trilha das Feixades foi reaberta ao público pouco depois. E apenas alguns dias depois, outros excursionistas já estavam percorrendo o mesmo trecho onde Isaac havia morrido. Não houve um grande aparato policial permanente, não isolaram a cena. E ficava a dúvida se possivelmente havia outras pessoas com Isaac e com o filho dele. Então, ao não manter o local isolado para não contaminar nada, em uma nova investigação seria difícil encontrar mais evidências. E quase um ano depois, o caso começou a tomar outra perspectiva. Eles deixaram de ver a queda como a única possibilidade e passaram a focar na ideia de um possível homicídio, onde outra pessoa poderia estar envolvida. Essa nova linha de investigação reabriu o caso. A atenção começou a se voltar para as pessoas que faziam parte do círculo mais próximo do empresário. É aí que aparecem os nomes que passariam a ficar sob a lupa dos investigadores. Neste caso, todos olharam primeiro para o filho como suspeito por estar no local com a vítima. Mas, se você pensar como um investigador, o círculo de possíveis suspeitos se amplia bastante mais. Estamos falando da família, do parceiro, de profissionais próximos e até de pessoas com interesses diretos na sua fortuna. Primeiro, vamos ao foco principal. O primeiro nome que fica em destaque, o mais óbvio, é Jonathan Andick, o filho mais velho e a pessoa que estava com Isaac no momento da queda. Ele passou de testemunha a investigado quando os oficiais detectaram supostas incongruências em suas versões sobre como havia sido a queda. Também em depoimentos sobre quando ele disse ou comentou o que tinham feito antes de estarem naquela trilha, naquele trecho. E também sobre quanto tempo ele demorou para pedir ajuda, ou seja, houve inconsistências em várias de suas declarações. Os Mossos d'Esquadra conseguiram reconstruir o horário da queda de Isaac Andick, graças às análises forenses de informática do celular da vítima, já que o telefone foi encontrado em um bolso da calça dele. A queda aconteceu entre 12 horas, 28 minutos e 20 segundos e 12 horas, 28 minutos e 26 segundos. Sim, 6 segundos de intervalo foi o que os investigadores determinaram por esse motivo, por essa situação de terem encontrado esse dado no telefone. Os investigadores sabem que Jonathan demorou 4 minutos e 34 segundos para fazer a primeira ligação para alertar sobre esse acontecimento. Desde que seu pai caiu, wordmark, wordmark, wordmark. E em uma situação parecida, se acontecesse com você que está assistindo a este vídeo, alguém cai e obviamente você não pode fazer nada porque a pessoa despencou. Primeiro você tentará pedir ajuda. Você levará até 30 segundos. Jonathan ligou primeiro para Stefania Nutt, a parceira do seu pai, para avisá-la do que aconteceu e depois ligou para a emergência. Na primeira declaração à polícia, Jonathan disse que ele estava indo à frente do seu pai. E a distância era de aproximadamente 3 a 4 metros e que Isaac estava caminhando e tirando fotos ao mesmo tempo. Isso depois foi desmentido porque viram que no telefone de Isaac, a última foto tirada tinha sido às 12 horas, 17 minutos e 20 segundos. E o acontecimento ocorreu vários minutos depois, às 12 horas, 28 minutos e 20 segundos, como havíamos mencionado. Nesse intervalo de 6 minutos. Em uma segunda declaração, Jonathan disse que ouviu um barulho de pedras e viu um volume que estava caindo. E por último, na ligação de emergência, ele disse que viu seu pai cair e ouviu ele gritar. Por isso, os investigadores consideraram que eram 3 versões contraditórias que o faziam parecer suspeito, obviamente. Além disso, ao analisar o celular de Isaac, viram que ele não registrou nenhum movimento antes da queda. Por isso, os policiais deduziram que Isaac estava imóvel, sem caminhar, no momento da queda.
e a câmera não estava ativada, o que enfraquecia a hipótese de que ele tivesse caído por uma distração ao usar o celular. A tudo isso se somam as mensagens de WhatsApp que foram encontradas entre o pai e o filho, que mostravam, ou melhor dizendo, demonstravam uma relação praticamente rompida, com frases como, por exemplo, "Não me surpreende que você pensasse que eu era capaz de te matar." Isso foi o que Jonathan enviou para o pai dele em julho de 2024, apenas 5 meses antes do acidente. E também outras mensagens onde ele pedia ao pai que lhe desse a herança em vida. Familiares, amigos e pessoas do círculo empresarial de Mango declararam que a relação entre pai e filho era supostamente boa. O próprio Jonathan, embora tenha admitido que eles tiveram alguns problemas no passado, disse que no momento dos fatos a relação deles estava melhor do que nunca. Mas as mensagens de WhatsApp entre pai e filho mostravam exatamente o contrário. Ao que parece, os Sandik estavam fazendo uma terapia psicológica familiar numa tentativa de reparar esse vínculo, porque já fazia tempo que eles vinham enfrentando essas dificuldades. Por isso, na investigação também há informações dessas sessões, como comentários de Isaac para a psicóloga descrevendo o relacionamento com seu filho como algo regular, e até mesmo como um relacionamento ruim. Isaac teria comentado durante uma das sessões sobre a possibilidade de deserdar Jonathan, uma ideia que refletia o nível de deterioração ao qual havia chegado. A relação entre os dois, entre pai e filho. Além disso, algumas informações também indicavam que o empresário estava considerando destinar uma parte importante de seu patrimônio a uma fundação com fins sociais. Esses antecedentes também foram considerados bastante relevantes, porque mostravam que, por trás da imagem pública de uma família unida por um grande império empresarial, existiam tensões e desentendimentos que vinham se acumulando há tempos para a polícia e para a promotoria. Tudo isso se encaixava com a ideia de um possível motivo econômico. Falam literalmente de uma obsessão por dinheiro por parte de Jonathan, principalmente por causa da questão da herança e da criação de uma fundação, que poderia reduzir o que ele receberia. Há outro dado que chamou a atenção dos investigadores, e é que Jonathan havia visitado a região de Montserrat várias vezes nos dias anteriores à morte do pai dele. Essas visitas são um elemento relevante, porque podem indicar que a excursão do dia 14 de dezembro não foi tão espontânea quanto parecia inicialmente, sugerindo possível planejamento. O desaparecimento do celular dificultou a investigação que Jonathan utilizava naquela época. Os policiais analisaram as circunstâncias em que o dispositivo havia sido perdido, ou se havia sido roubado durante uma viagem posterior a Quito, no Equador, já que aquele telefone poderia ter contido mensagens importantes para reconstruir os acontecimentos anteriores e posteriores à morte de Isaac. A combinação desses fatores por parte de Jonathan levaram a que, obviamente, ele se tornasse o principal foco da investigação. E atualmente é a única pessoa formalmente investigada pela morte de Isaac. Pelo menos até o momento. Continua sendo o principal suspeito. Segundo a hipótese que é considerada oficialmente, é importante lembrar que a investigação continua aberta e que legalmente ele mantém a presunção de inocência, enquanto não houver uma decisão judicial definitiva. Agora, vamos falar de alguém que também foi considerada suspeita por sua possível influência externa. Estamos falando, surpreendentemente, da terapeuta familiar. O nome dela aparece em vários documentos da investigação, porque, de acordo com algumas das hipóteses analisadas, ela poderia ter apoiado ou respaldado as tentativas de Jonathan de receber parte da fortuna do pai dele, enquanto ele ainda estava vivo, em vez de esperar por uma futura herança. A juíza, obviamente, quer determinar se as conversas, recomendações ou mensagens trocadas entre a psicóloga e Jonathan poderiam ter influenciado de alguma forma no conflito familiar que existia entre pai e filho,
Em qualquer caso desse tipo, também se analisa o ambiente familiar, o pessoal e também o ambiente econômico da vítima para compreender melhor as relações. Os possíveis conflitos e interesses que poderiam existir ao redor dela. Por um lado, estão Judith e Sarah, as outras duas filhas de Isaac. De acordo com as informações conhecidas do caso, ambas receberam a mesma parte da herança que Jonathan e não aparecem vinculadas a conflitos importantes com seu pai nos meses anteriores à sua morte. Até agora não surgiram elementos que as apontem como possíveis suspeitas, nem que indiquem que tinham algum interesse em prejudicar o pai. Por outro lado, está a última parceira de Isaac, Stefania Knut. Depois da morte dele, ela mantém esse conflito com os filhos por causa da divisão da herança, mas até o momento não há dados que apontem que ela tivesse algo a ganhar com a morte dele naquele momento. Também se poderia pensar no círculo de negócios. Estamos falando de sócios, concorrentes, pessoas, do conselho. Até agora, os veículos que acompanham o processo não apontaram nenhum movimento estranho vindo do ambiente corporativo que indicasse um complô empresarial. Mas são coisas que se comentam em casos ainda mais de alto perfil, como é este caso, a possibilidade de que houvesse mais pessoas envolvidas. Isso ocorre devido a decisões da juíza, nas quais ela assinala que não se pode descartar uma participação planejada, nem a colaboração de terceiros. Isso é normal, é uma investigação, e isso vai ser esclarecido com o tempo. Nesse contexto, o nome da psicóloga da família reaparece, assim como o de outras pessoas do círculo próximo, que podem ter fornecido informações relevantes para entender o ocorrido. No entanto, até o momento, não existem acusações formais contra nenhuma delas. A primeira coisa que devemos levar em conta é que até hoje não existe uma decisão judicial definitiva que estabeleça exatamente como Isaac Andic morreu. A investigação continua aberta e os tribunais seguem analisando provas, depoimentos, mensagens e outros elementos coletados durante a instrução. Isso significa que, embora tenham sido levantadas diferentes hipóteses e também existam pessoas sob investigação, ainda não há uma decisão final que determine se foi um acidente, um homicídio ou uma circunstância diferente. Por enquanto, o caso permanece em fase de investigação e serão os resultados desse processo que determinarão qual foi realmente a causa da morte do fundador da Mango. A situação judicial de Jonathan segue complexa, mas ainda não está resolvida. Em maio de 2026, ele foi detido e colocado à disposição da justiça no âmbito da investigação pela morte de seu pai, mas foi libertado após pagar uma fiança de 1 milhão de euros, embora continue sendo a única pessoa formalmente investigada no caso. E também é importante mencionar que, se Jonathan, acredito, eu não entendo muito bem das leis na Espanha, mas sei que nos Estados Unidos, quando há uma situação semelhante, a herança não vai para o filho que, obviamente, cometeu o crime. Então precisamos ver se de repente temos algum advogado da Espanha que possa nos esclarecer um pouco sobre essa situação. Jonathan Andic defende sua inocência e considera que as supostas provas reunidas pela polícia não se sustentam. Após sair sob fiança, Jonathan divulgou carta anunciando renúncia temporária à vice-presidência da Mango para focar em sua defesa no processo judicial. Ele falava de uma acusação infundada, que os fatos iriam provar sua inocência e que a verdade viria à tona. O tribunal impôs a ele várias medidas cautelares, enquanto a investigação prossegue. Entre elas estão a retirada do passaporte, a proibição de sair do país e a obrigação de se apresentar periodicamente às autoridades judiciais. Essas medidas não implicam uma condenação nem uma declaração de culpa. O objetivo delas é garantir que o investigado, o suspeito neste caso, permaneça à disposição da justiça enquanto os fatos são esclarecidos e se decide se o caso deve ir a julgamento. Sim, porque ele é realmente suspeito, está na mira, foi acusado, mas isso não quer dizer que ele seja culpado. É preciso passar por um julgamento e por todos os processos.
Segundo a acusação, as mensagens recuperadas entre pai e filho, junto com o restante dos elementos coletados durante a investigação, continuam sendo suficientemente relevantes para justificar que o caso permaneça aberto sob a hipótese de um possível homicídio. Por esse motivo, considera-se que ainda existem razões para manter as medidas adotadas enquanto as provas continuam sendo analisadas e se decide o futuro judicial do caso. Ainda assim, este caso está longe de ser resolvido. Existem laudos elaborados em etapas anteriores que apoiam a teoria de uma queda acidental. Isso demonstra que ainda há aspectos em discussão dentro da investigação e que, por enquanto, não existe uma conclusão definitiva sobre o que aconteceu naquele dia em Montserrat. E é super importante mencionar que é preciso provar que ele cometeu esse ato. E eu acho que essa é a parte mais complexa, complicada, difícil dessa história. Por enquanto, essa é a situação mais recente do caso. Uma investigação em andamento. Muitas perguntas ainda sem resposta, à espera de uma decisão judicial definitiva que ainda está por vir. Até aqui, o caso de hoje. Espero os seus comentários aqui embaixo. E assim, nós nos encontraremos na próxima história.